Olá, gente. Graça e paz, voltando para gravar a segunda parte dessa palavra. Nada é tão bom que não possa melhorar. Nós estamos nos baseando em Gênesis 2,18, quando diz: Então declarou Yahvé, o Senhor: Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Eu sou Márcio Carvalho, pastor, e quero mais uma vez compartilhar essa palavra com você para que essa palavra possa alimentar o teu coração, despertar sentido, propósito e se reconectar novamente com o seu Deus, a fim de que você possa cumprir a sua missão, o seu chamado, encontrar sentido na sua existência. Muito bem, nós falamos no vídeo anterior que nós fomos criados para nos relacionar. A segunda parte mostra, quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, ele está ensinando para a gente que solidão não traz sentido à existência. Claro, gente, nesse tempo que a gente vive, a solitude é praticamente uma imposição, a gente precisa se ausentar um pouco das pessoas. Adoecimentos, falas das mais diversas, filosofias das mais adoecedoras, valores corrompidos, adoecimentos relacionais, tragédia, corrupção, maldade, violência. Então, a vida está nos impondo em que em alguns momentos a gente precisa se retirar para nós, para que a gente possa refletir, a gente possa acalmar a mente, o coração e se ausentar um pouco dessa quantidade de informações adoecedoras que chegam à nossa vida e que, se a gente não tem a capacidade de filtrá-las, elas vão penetrando, vão achando espaço, vão frutificando dentro de nós, inclusive fazendo com que a gente perca a sensibilidade humana. A gente escuta a notícia, a gente vê as coisas acontecendo e a gente já trata isso como uma coisa extremamente normal, comum. Então, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, ele está dizendo, bom, embora seja possível, até porque era possível que até que Deus tivesse criado Eva, Adão já existia, já vivia, já fazia, já acontecia. Mas ele está dizendo, olha, Adão tem a mim, tem a si mesmo e tem a criação. Mas lhe falta algo, lhe falta alguém que lhe corresponda ao texto, como diz, como é que é legal. Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Deus entendia o homem perfeitamente. O homem tinha compreensão de compreender Deus na sua totalidade? Jamais. A gente tem a revelação de Deus, a gente consegue, tenta, pelo estudo da teologia, compreender, a teologia que é o estudo da revelação de Deus, não o estudo de Deus. Deus não pode ser objeto de estudo, porque não é possível. A gente estuda a revelação que Deus fez de si e da sua vontade para com todos os homens. Então, se a gente tem esse conhecimento todo e não consegue compreender Deus na sua totalidade revelada, imagine Adão, que sabia nada sobre Deus, ou quase nada sobre Deus. Então, Adão estava se aculturando com a realidade da criação, estava aprendendo a conhecer a si mesmo a partir das suas próprias experiências, mas possivelmente tinha coisas que ele poderia sentir, ver, imaginar, que ele desconhecia, porque não tinha com quem dialogar a partir de algo que é comum ao ser humano. Porque uma coisa que é importante, por exemplo, quando você pensa em algo que está em você, tem uma coisa ruim em mim que eu faço. Embora aquela coisa ruim que você esteja praticando não esteja sendo praticada pelo outro, está em você enquanto realidade, mas está no outro enquanto possibilidade. Por quê? Porque é uma questão humana. Se é uma questão humana, está em todos nós, mesmo que ainda não tenha frutificado. Mas é uma possibilidade em todos nós. Então, quando Deus diz não é bom, ele está dizendo, dá para ser? Dá para ser, mas não é bom. E como é que é bom? Bom é viver na companhia de alguém, de um semelhante.
Mas é um semelhante só para quê? Só para que esse semelhante, só que Adão tem uma pessoa igual a ele? Não, para que a ele corresponda, para que haja troca, para que haja interação, para que nessa relação eles possam conhecer a si, conhecer o outro e poder construir uma nova relação a partir desses conhecimentos que eles têm de si mesmo e daquilo que a própria relação vai produzir, né? Eu falo bastante sobre esse termo, esse texto, quando eu falo para casais, que não é o momento aqui agora. Ok? Então, solidão não traz sentido à existência, quando Deus diz, não é bom. Que Deus não criou o homem apenas para existir. Deus criou o homem para que ele encontre sentido, para que ele se relacione com Deus, para que ele cumpra a sua missão, para que ele tenha vida e vida com abundância. Bom, então, qual é o sentido, né? Se não traz sentido, qual é o sentido? O sentido é ser com o outro. Porque por isso que Deus disse, olha, não é bom que ele esteja só. Então, como é que é bom? É estar sem o só, ou seja, é estar com o outro. Então, o sentido da nossa existência é ser com o outro, é estar nos relacionando. Por isso que eu falei no vídeo anterior da nossa necessidade. Nós fomos criados para nos relacionar. Porque é no relacionamento que a gente cumpre a missão. É no relacionamento que a gente encontra qualidade de vida, a gente vive com abundância. É no relacionamento que a gente se torna, a gente se conhece, a gente se desenvolve, a gente amadurece. Porque a gente se relacionando com um igual, a gente vai igual no sentido de ser semelhante, né? E não de pensar igual, né? Mas nos relacionando com outro ser humano que a gente vai aprendendo ao que é ser humano. Porque embora que aquilo que o outro esteja fazendo não está em mim enquanto realidade, está em mim enquanto possibilidade. Produz autoconhecimento, ao ponto de me levar a entender que, caramba, fulano fez isso, se ele fez isso, eu também sou capaz de fazer. Então, é reconhecer a nossa humanidade. Hoje é uma humanidade caída porque nós caímos na nossa consciência, como caiu toda a criação, por causa do pecado. Então, o sentido é ser com o outro, é nos relacionar, para que nesse relacionamento a gente se conheça o outro, a gente se desenvolva. A solidão não traz sentido à existência. Qual é o sentido? É ser para o outro, é poder não só viver para si, mas viver para si para poder compartilhar. Lembra que Jesus disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu devo amar o próximo? Como eu me amo. Portanto, se o amor que eu tenho por mim é saudável, que tipo de amor eu vou dar? Saúde. Se o amor que eu tenho por mim é adoecido, o que eu vou dar? Adoecimento. Então, entre dizendo, você só pode dar o que tem. Então, para que o teu amor pelo outro seja um amor saudável, você precisa se amar de forma saudável. Para que o amor com o qual você contribua e retribua na vida do outro, compartilhe, seja saudável. Então, o nosso sentir é ser com um outro, é nos relacionar com o outro. Por quê? Porque é nessa relação que a gente vai desenvolvendo a nossa humanidade. Né? É caminhar com o outro. É ser suporte para o outro. Um terceiro sentido é ajudar o outro a vir a ser. Nosso sentido, nossa vida enquanto sentido, como já foi dito por alguém, quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Então, a nossa vida não encontra sentido quando a gente vive para si mesmo, né? Quando o homem vive para si, mas quando o homem vive para o outro. Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele não veio para se autossatisfazer, mas para satisfazer alguém, para ser canal de bênção na vida de alguém, para ser a resposta de Deus no coração do povo. Portanto, o nosso sentido, ele é manifesto, ele é desenvolvido, ele é revelado quando a gente ajuda a dar sentido à vida do outro, né? Aqui a filosofia chama de devir, do vir a ser. A gente ajuda para que o outro também consiga se tornar. Bom, o sentido é caminhar com o outro, possibilitando com que o outro possa também dar sentido à vida de alguém. Ou seja, isso é o discipulado.
A gente não só caminha com o outro para dar sentido à vida dessa pessoa. Beleza, deu sentido, encontrou Jesus, encontrou seu propósito, está cumprindo a sua missão, está indo em frente, sim, agora larga? Não, vai ao caminho com ele para que ele se torne capaz para poder também ser canal e dar sentido à vida de uma outra pessoa. E a gente vai produzindo. Porque só ovelha pode gerar ovelha. Só um discípulo pode gerar um outro discípulo. Então, eu sou comigo, me tornei, eu sou contigo. E aí me relaciono para ajudar a você a se tornar, dando sentido à sua vida. Você encontrou sentido, a gente caminha para dar sentido ao outro. Jesus foi fazendo isso, foi chamando um a um, foi dando propósito, ajudando a cada um, dando propósito, se relacionando, para que eles pudessem multiplicar. E aí estamos nós cumprindo a missão. Muito bem. O sentido maior é juntos nos tornarmos na caminhada semelhantes a Cristo, que é a imagem perfeita do Pai. Né? O objetivo é nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Quando o processo de santificação é esse aperfeiçoamento que nos leva a uma maturidade espiritual, para cada vez mais de nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. O propósito final é nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, caminharmos juntos, nos relacionarmos, caminharmos juntos para que nós juntos possamos cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Ele. Bom, e a última verdade, para a gente finalizar esse segundo bloco, a solidão não traz sentido à existência. Por quê? Porque a solidão não nos permite desenvolver a nossa humanidade. A gente só consegue desenvolver a nossa humanidade nos relacionando com humanos. Porque a gente aprende a ser humano, a gente aprende na nossa experiência, a gente aprende através da nossa percepção, da experiência do outro, das leituras que a gente faz, das reflexões que a gente faz sobre a nossa vida, a vida do outro, sobre o mundo que a gente se encontra. E a partir dessa reflexão, a gente vai conhecendo e vai reconhecendo na humanidade que nós estamos nos tornando. Portanto, nos leva também a perceber o quanto humanos nós estamos, próximos ou distanciados daquela humanidade do qual Deus desejou e criou a cada um de nós. Portanto, se você busca a espiritualidade, quanto mais espiritual, mais humano você vai se tornar. Por quê? Você vai se tornar aquilo que você foi, para o qual você foi criado. Então, a solidão retira de nós a capacidade de desenvolver a nossa humanidade, de aperfeiçoar, de amadurecer e principalmente de reconhecer em nós aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Então não é no isolamento. Por isso que Deus disse que não era bom. Porque somente quando Adão encontrou com Eva é que ele pôde dizer: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Está dizendo que há uma pessoa diferente de mim. Esta não é este. Portanto, existe uma humanidade ali diferente da minha, que precisa ser vista, ser reconhecida, ser desenvolvida, precisa amadurecer, a fim de que a gente cumpra a nossa missão. Então, a solidão não nos permite desenvolver a nossa humanidade. Ela vai endurecer, ela vai enrijecer a nossa humanidade, vai atrofiar a nossa humanidade. Quanto mais atrofiada a nossa humanidade, mais desumano a gente se torna, mais a gente vê o resultado na sociedade que a gente vive, onde a gente vai perdendo a sensibilidade humana, perdendo a sensibilidade para com a dor do outro. A gente olha as tragédias, a gente olha as mortes, as corrupções, toda a malignidade, a gente olha e só vê assim, não tem jeito. A gente olha e já não dá importância, só torcendo que não seja com a gente. A gente vai se desumanizando. Um abraço, gente. Daqui a pouco eu volto.